Fala galera, tranquilo? Gosto aqui de novo com vocês. Bom, vamos continuar falando sobre o tema que dá sequência às ligações químicas. O tema dessa aula de hoje é geometria molecular. E cara, é importante que você entenda que a geometria molecular ela é fundamental para a gente entender diversas propriedades químicas e físicas das moléculas. Então, cara, é um tema mega importante, é um tema mega cobrado no vestibular, mesmo que às vezes passe desapercebido. Tranquilo? Então vamos seguir. Bom, antes de a gente entrar de fato no quesito geometria molecular, entender que tipo de teoria embasa geometria molecular. O tipo de teoria que embasa geometria molecular é esse modelo aí, modelo VSEPR, que é o modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, traduzindo do inglês. O que esse modelo diz para a gente? Esse modelo diz para a gente que os elétrons eles querem se afastar, eles querem ter o maior afastamento possível. Vamos levar esse exemplo no slide. Regiões de alta concentração de elétrons livres ou pares ligantes. O que seriam isso? Elétrons que não estão fazendo ligação química nenhuma ou elétrons que estão dentro de uma ligação covalente. Tranquilo? Se posicionam de maneira a ficar o mais afastado possível, diminuindo sua repulsão. A ideia desse modelo é exatamente isso, que a gente tenha um afastamento dos elétrons, levando em conta que os elétrons são todos negativos, e aí você sabe, né? Cargas iguais se atraem, quer dizer, cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem, né? Então eu tenho elétrons, eles têm todos cargas negativas, então eles tendem a se repelir, eles tendem a se afastar o máximo possível, tranquilo? O máximo possível. E aí isso gera geometria, e essa geometria ela é tridimensional, porque as moléculas estão num espaço que é tridimensional. Essa repulsão, cara, é uma característica muito interessante e ela dá uma característica também de polaridade das moléculas. Então é interessante que a gente entenda isso bem. Tranquilo? Aqui eu peguei algumas moléculas, né, para explicar para vocês uns desenhos interessantes. No lado direito tem um tetraedro, que é muito importante quando a gente fala da química orgânica. E aqui no nosso lado esquerdo a gente tem um desenho mostrando a densidade eletrônica na molécula de ozônio. Tranquilo? Vamos seguir. Bom, vamos começar aqui a explicar o que de fato a gente precisa entender e avaliar, né? Quando eu tenho uma molécula diatômica, uma molécula formada por dois átomos, como que eu planejo a geometria dessa molécula? É importante que você tenha visto a aula anterior, né? As aulas anteriores, para a gente conseguir entender bem esse conceito. Mas aqui eu peguei um exemplo, o H2. Então vamos seguir lá. O H2. Vou pegar aqui minha caneta, né? Para escrever para vocês. O H2. O H2 é uma molécula diatômica, né? Se você olhar aí, ele é uma molécula que tem dois átomos, né? Dois átomos de hidrogênio. E aí eu vou desenhar aqui a estrutura de Lewis para essa molécula. Essa molécula para a estrutura de Lewis fica assim, né? E aí eu vou fazer aqui a minha ligação química covalente. Show de bola? Bom, essa aí é a molécula de H2. Como que eu sei que essa geometria é linear? Simples. Eu tenho dois pontos no universo, né? O que liga esses dois pontos sempre é uma linha. Então, com certeza eu posso afirmar que esse cara é linear. Então, molécula linear. Show de bola? Bom, vamos agora, por exemplo, está embaixo, por exemplo, do O2. Como que eu sei como que fica a molécula do O2? De novo, vou desenhar... Opa, deixa eu pegar uma caneta mais grossinha. Se eu pegar e desenhar da mesma forma a estrutura de Lewis do oxigênio, vou ter algo bem semelhante a isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Porque a gente já viu, o oxigênio tem 6 elétrons de camada de valência, pela sua distribuição eletrônica, ou você pode ver isso pela tabela periódica, pelos grupos ou famílias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou fazer aqui as ligações químicas. A gente sabe que o oxigênio, como tem 6 elétrons, ele precisa de mais 2 para completar o octeto, né?
E aí, como ele precisa de 2 elétrons para completar o octeto, ele faz 2 ligações químicas. Tranquilo? Deixa eu apagar aqui, vamos ver se consigo apagar. Apaguei, legal. O outro eletrinho ele sumiu, né? Bom, independente de ser uma ligação simples ou uma ligação dupla, você consegue observar nessas moléculas que elas sempre vão ser lineares, porque são 2 pontos no universo, né? Toda vez que eu tenho 2 pontos no universo, eu tenho uma molécula linear. Show de bola? Bom, vou apagar aqui, se você quiser tirar print agora é o momento, e vou apagar. Vamos passar para o próximo slide. Opa, foi. Molécula quando tem 3 átomos. Agora fica um pouco mais difícil. Molécula diatômica, né? São todas elas lineares. Você não precisa fazer o teste. Eu te mostrei isso, mas não precisa fazer. O problema é que a partir de 3 moléculas a gente tem algumas possibilidades. Show de bola? Que possibilidades são essas? São duas. 2 possibilidades. Ter par de elétrons livres no átomo central ou não ter par de elétrons livres no átomo central. Esses pares de elétrons livres no átomo central, eles causam uma alta repulsão entre os pares eletrônicos. Eu gosto de falar, para dar esse exemplo, que um par eletrônico ele causa uma alta repulsão. Um par eletrônico não ligante, né, um par eletrônico livre, ele causa uma alta repulsão nos pares eletrônicos livres. Eu gosto de pensar naquela pessoa que chega no ônibus e não tira a mochila, que vai passando no corredor empurrando todo mundo. Cara, o par eletrônico não ligante é esse cara. Ele empurra todo mundo. Ele vai empurrando e afastando todas as pessoas perto dele. Vamos olhar aqui o primeiro exemplo, quando a gente então tem esse cara, a ausência de um par eletrônico livre no átomo central. Eu estou sempre falando do átomo central. Então aqui temos a molécula de CO2, né? E aí eu vou desenhar ela a partir do que a gente conhece de estrutura de Lewis. Tem o carbono, esse meu carbono ficou feio, vou desenhar de novo. Eu tenho um carbono, também ficou feio. Tá tudo ficando feio, né? Carbono, um oxigênio e outro oxigênio. Tranquilo? Vou desenhar seus elétrons de valência. O oxigênio a gente sabe que tem 6. O carbono tem 4. E o oxigênio aqui também tem 6. Bom, se o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, ele pretende fazer 2 ligações químicas covalentes para alcançar o octeto, né? Então aqui ele vai fazer uma dupla com o carbono. E o carbono, ele possui 4 elétrons na camada de valência, ou seja, ele pretende fazer 4 ligações químicas para alcançar o octeto. Bom, está feita aí a estrutura do CO2. Como que eu posso afirmar que essa estrutura é linear? Essa é a grande pergunta. É só você olhar para o átomo central. Olha para o oxigênio. O oxigênio, sobrou algum par de elétron livre nele? Tem algum elétron aqui que não esteja fazendo ligação no carbono? Se não tem, você pode afirmar que essa molécula é uma molécula linear. Molécula linear. Show de bola? Tranquilo? Bom, aproveita aí, agora é o momento do print que eu vou apagar. Apaguei. Vamos para o próximo. Agora vem o grande barato desse momento, né? Quando sobra par de elétrons livres nessa molécula? Como que eu sei disso? De novo, tudo depende da estrutura de Lewis. E aí você vê a importância de entender bem uma estrutura de Lewis, a importância de ter uma aula explicando a estrutura de Lewis. Vamos aqui fazer o desenho da nossa aguinha, né? Como que funciona a água? A água é assim, olha. A água é assim. O átomo central é o oxigênio e eu tenho um hidrogênio de cada lado. Nesse momento você deve estar se perguntando, Gotti, como que eu sei que esse oxigênio é o átomo central? Bom, geralmente ele é o átomo que está em menor quantidade, tranquilo, e o mais eletronegativo, geralmente. Isso não é uma regra, mas é
uma forma de te guiar a você escolher o cara certo, tranquilo? E para você lembrar quem é o cara mais eletronegativo, se a gente está falando de prova da UERJ, você tem a tabela periódica, você pode lembrar da aula sobre eletronegatividade, sobre propriedades periódicas, e você reconhecer se o elemento é mais ou menos eletronegativo pela tabela periódica. Se você está falando do Enem, existem alguns caras que é interessante você saber, né? São os 3 caras mais eletronegativos da tabela periódica, que a gente chama de FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Esses caras são os mais eletronegativos da tabela periódica, e os outros, consecutivamente, são menos eletronegativos que eles. Então vamos terminar aqui a estrutura de Lewis dessa molécula. Como a gente sabe, o oxigênio tem 6 elétrons. Agora, vamos dar a liberdade de botar o oxigênio assim. Na verdade, vou apagar. Aqui, ó, vou apagar tudo. Apaguei. Não vou fazer assim não, porque essa já é a estrutura da água que é o resultado. Eu vou começar do início, como se eu fosse um aluno. Como se eu fosse um aluno, eu ia desenhar como? Eu ia desenhar oxigênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui também. Aí o oxigênio, como que eu vou botar os elétrons? Um aqui, outro aqui, 2 em cima, 2 embaixo. Um no hidrogênio, outro no outro. E vou fazer aqui as ligações químicas. Uma ligação química covalente simples com um hidrogênio, outra ligação química covalente simples com o outro hidrogênio. Está feita a estrutura de Lewis para a água. O que vocês têm que ver de interessante aí é que a água ela possui 2 pares de elétrons livres. E esses pares de elétrons livres buscam a maior repulsão possível. Se a gente estivesse falando de um plano, e esse plano aí, e o quadro, né, a tela do seu notebook, do seu celular é plana, você acha que a maior repulsão possível desses caras forma um ângulo de 90 graus. Vou tentar aqui desenhar, né? Forma um ângulo de 90 graus. O que não é verdade. Essa estrutura ela tem 3 dimensões. E quando ela tem 3 dimensões, ela se espalha nessas 3 dimensões. O que acontece é que esses pares eletrônicos que estão tentando se afastar o máximo possível, né, modelo de repulsão dos pares eletrônicos, eles criam uma separação na água que gera um ângulo. E a água fica semelhante a isso aqui, ó. 2 pares eletrônicos em cima, livres, e 2 pares embaixo. Só que esses pares estão fazendo ligações químicas. Tranquilo? Bom, é interessante que você saiba o seguinte. O ângulo de ligação é muito importante mesmo. Saber o ângulo da ligação de cada geometria, a gente vai ver isso no final da aula. Só que a água ela tem um ângulo, e aí você pode anotar agora, para depois lá na frente a gente ver, ela tem um ângulo muito interessante. O ângulo da ligação entre os hidrogênios da água é de 104,5 graus. Nota essa informação aí, tranquilo? É um ângulo muito importante, é um ângulo que confere estabilidade à água. E aí você está vendo, essa é uma molécula angular, porque ela tem um ângulo angular. Show de bola? Bom, já sabe, né? Esse é o momento do print. Então, tira o print aí. Apaguei. Quem não tirou deu mole. Volta um pouquinho aí e tira o print. Tranquilo? Bom, moléculas com 4 átomos. A gente tem o mesmo caso. A gente tem um caso de moléculas com pares de elétrons livres e moléculas sem os pares de elétrons livres. O primeiro caso que a gente vai ver sempre quando não sobra par de elétron livre. Onde? No átomo central. Peguei aí a molécula de SO3. Cara, essa molécula é muito importante. Já caiu algumas vezes no vestibular da UERJ, tá? Como que eu vou desenhar a molécula de SO3, Bot? Pô, tu é safo, tu é um bom aluno. Já sabe. O enxofre está em menor quantidade, então ele é o átomo central. Enxofre. Aí eu vou distribuir oxigênios. Opa, que eu dei uma zoada aqui, dá uma falhadinha aqui na minha caneta. Vou botar um oxigênio distribuído ao redor dele. Tranquilo? Vou botar agora os elétrons de valência de cada um. A gente sabe que o oxigênio tem 6. Tranquilo? Oxigênio
também tem 6. Nesse momento aqui eu vou distribuir de maneira a ficar mais bonitinho, tá? Eu já sei como que vai dar o resultado. Bom, agora eu vou fazer as ligações químicas. A ligação, eu escolho um par, eu vou escolher esse oxigênio de cima, esse enxofre, né? Faço ligação até um deles ficar satisfeito. Bom, o oxigênio fica com 8 elétrons agora, tinha 6, fez 2 ligações, agora tem 8. O enxofre também tinha 6, fez 2 ligações, então também tem 8. Então ambos estão satisfeitos. Porém, ainda falta ligação química para ser feita. Tu que está ligado, tu que é sabido, sabe que quando o átomo central já tem 8 elétrons na sua camada de valência e ainda falta ligações para serem feitas, que tipo de ligação ele faz? Ligação covalente coordenada dativa. Então, o que a gente vai fazer aqui é propor uma ligação dativa entre o oxigênio e o enxofre. Tranquilo? Agora olha para o átomo central, olha para o enxofre. Sobrou algum par de elétron não ligante no enxofre? Sobrou algum par de elétron que não está fazendo ligação química? Não, né? Se não sobrou nenhum par de elétron não fazendo ligação química, eu digo que essa geometria é triângulo planar ou trigonal plana. Aqui eu vou escrever outro nome, né? Aqui a gente já tem trigonal plana, mas ela também pode ser chamada de triângulo planar. Show de bola? Se vocês perceberem, ao longo da aula, eu tenho botado algumas imagens de como que fica isso tridimensionalmente. Aqui no nosso slide sobre triângulo planar, está aqui a molécula de triângulo planar. Né? É um triângulo que se repele de todos os lados, o triângulo equilátero, se a molécula for feita por átomos iguais. Então, o momento do print é esse. Tiro o print aí. Pum, apaguei. Isso aí. Quem não tirou o print perdeu. Volta um pouquinho. Próximo. Opa, fui demais. Quando sobra par de elétrons livres? Cara, peguei aqui o caso da amônia, do NH3, cara. A amônia cai bastante pra gente. Então é importante que a gente saiba fazer esse exemplo. Como que fica desenhada a molécula de amônia? A amônia, bom, vou fazer o mesmo esquema que eu fiz no SO3, né? Nitrogênio no meio, H, H, H. Show de bola? Vou pôr agora seus elétrons de valência. O hidrogênio todo mundo já sabe, é 1. O nitrogênio, que está na família 5A, antiga família 5A, grupo 15. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 5. Show de bola? E agora eu vou fazer as ligações químicas. 1. Eita, essa ficou horrorosa, meu Deus. Vamos lá. 1, 2, 3. 3 ligações foram feitas. Só que ainda sobrou aqui, né, cara? Você tá vendo? Sobrou um par de elétron livre. Esse par de elétron livre vai empurrar esses elétrons de maneira a formar uma pirâmide. Se você conseguir ver aqui no nosso desenho tridimensional, tá no cantinho do slide, forma algo parecido com isso aqui, né? Se você perceber, é uma pirâmide. Uma pirâmide de base triangular, né? Uma pirâmide de base triangular. Bom, pode ser chamado piramidal ou pirâmide de base triangular mesmo. Esse é o nome dele. Tranquilo? Bom, de novo, já sabe, rápido, print. Apaguei. Não tinha print, eu apago. Agora comigo é assim, tô rápido. Por fim, para a gente terminar as geometrias, a gente vai falar ainda sobre o ângulo de ligações delas, as moléculas que possuem 5 átomos na sua formação. Toda molécula, para a gente que tem 5 átomos, vai ser tetraédrica, ok? Existem diversas outras geometrias. A gente vê essas 5 principais, né? Linear, angular, trigonal plana, piramidal e tetraédrica. Mas, se eu não me engano, agora de cabeça eu não vou lembrar a quantidade certa, mas existem 13 geometrias. A gente não vê todas, não é o nosso caso. Vamos ver o que é a molécula de metano, que é a molécula mais simples orgânica que a gente conhece e que, está presente no nosso gás de cozinha, é uma molécula muito utilizada no nosso dia a dia. Né?
Então vamos lá, como que eu vou desenhar a molécula de metano? O carbono no meio, tu que é malandro já sabe, o carbono no meio porque ele é o átomo de menor quantidade, né? Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Opa, minha canetinha deu uma falhadinha de novo. E hidrogênio. Vou botar os elétrons de cada hidrogênio aqui. 1, 2, 3, 4. Vou botar os elétrons do carbono agora. 1, 2, 3, 4. E agora vou fazer as suas ligações químicas covalentes, com o intuito de alcançar o octeto e atingir maior estabilidade. Se você reparar, cada hidrogênio aqui fica com 2 elétrons, né? Alcança a sua estabilidade, o hidrogênio não quer o octeto, ele quer o dueto. E o carbono fica com 8. Ele tinha 4 elétrons, fez 4 ligações químicas, agora possui 8 elétrons na sua camada de valência. Se você olhar isso para o plano, você não consegue entender o que seria um tetraedro, né? Você vai ficar parecendo uma cruz. Mas se você olhar aqui no nosso canto, tem exatamente o que é um tetraedro. O tetraedro é esse desenho de 4 faces, né? Tem essa face frontal aqui, uma face, tem uma face lá atrás, outra face, tem essa face lateral, 3 faces, e tem uma face embaixo. Show de bola? Então são 4 faces, é um prisma de 4 faces, tetraedro. Show de bola? Bom, vou apagar aqui e vamos ver o nosso fim. Nosso fim, opa, já acabou. Que isso, não consegui nem falar sobre os ângulos de ligação. Então vamos fazer aqui um resumo rápido sobre os ângulos de ligação, cara. Toda vez que eu estiver falando de uma molécula linear, ó, isso aqui você vai ter que anotar, hein? Não botei no slide. Então anota aí. Uma molécula linear, ela tem o seu ângulo de ligação de 180 graus. Tranquilo? Uma angular, a gente não sabe qual é o ângulo de ligação. A gente não consegue definir. Mas é com certeza menor do que 180. Tranquilo? Uma molécula trigonal plana, a gente também sabe a ligação, o ângulo de ligação dela é de 120 graus. Tranquilo? A gente também não sabe o ângulo de ligação de uma piramidal. Por que a gente não sabe? Porque depende dos átomos que estão ligados, depende muito, varia o ângulo. Tranquilo? Já na tetraédrica, a gente sabe o ângulo de ligação. Tetraédrica. Quase que não deu. A tetraédrica, ela tem um ângulo de ligação de 109,5 graus. Pô, Gotti, por que você está falando isso sobre ângulo de ligação? Primeiro, porque é um tema que às vezes é cobrado, caía bastante na prova da UERJ antigamente, quando misturava os conhecimentos, né? Tinha uma questão que misturava química com matemática. Eles adoravam perguntar sobre ângulo de ligação. Mas eu também falo sobre estabilidade. O ângulo das ligações mais estáveis, é considerado um ângulo perfeito, é o ângulo tetraédrico, de 109,5 graus. Se você perceber, a água possui um ângulo de ligação muito parecido com o ângulo tetraédrico. Isso confere à água uma estabilidade muito grande, que possibilitou a vida no planeta, né? A água é uma molécula muito estável, e essa estabilidade dela também é dependente do ângulo das suas ligações. É um ângulo que favorece que essas ligações tenham uma energia bem tranquila. Ok, galera? Bom, vou apagar aqui. Espero que você tenha tirado o print. É isso na aula de hoje. Não esqueçam de acompanhar as aulas, de tirarem dúvidas sempre que quiserem, tranquilo? E é isso, cara. Acompanhe os outros vídeos. Qualquer coisa é só falar comigo. Beijão. Valeu!